Eu não sei se você viu uma postagem do Tico Santa Cruz em que ele fez uma reclamação dizendo de que nós vivemos um país em que nós precisamos trabalhar, precisamos produzir, precisamos ganhar dinheiro. Eu não tenho nada contra o Tico Santa Cruz, não tenho nada contra os seus pensamentos, as suas ideias, cada um pensa aquilo que lhe convém. Mas é interessante ao mesmo tempo nós analisarmos a mentalidade dos músicos, dos artistas, de alguns artistas e músicos na nossa era, como que eles pensam e a maneira que eles influenciam grandes multidões. As pessoas que geralmente têm esse tipo de pensamento, elas acabam realmente não fazendo muito para poder evoluir nas suas vidas. É óbvio que Tico Santa Cruz, ele produz sim, porque ele tem já diversos álbuns publicados, tem diversas músicas já gravadas, diversas autorias. Então, o que nós precisamos prestar atenção é no tipo de influência que eles estão gerando na cabeça das pessoas, nas nossas mentes. Então precisamos sim tomar cuidado com certas ideias que vão chegando na nossa cabeça, porque elas influenciam a nossa maneira de pensar e agir no mundo físico. Existem diversas ideias e nós temos todo o direito de acatarmos ou não essas ideias. Porém, temos que ter a plena consciência de que cada ideia que nós inserimos na nossa cabeça, ela vai gerar uma consequência. E essa consequência pode ser positiva e negativa. E quando nós olhamos para a nossa própria vida, nós percebemos que nós somos pessoas que precisamos sim trabalhar, que precisamos produzir. Por quê? Porque a maioria de nós não nasceu num berço de ouro. A meritocracia, ela pode acontecer para algumas pessoas ou não. Isso aí vai depender de diversos elementos, diversas circunstâncias, para que a pessoa possa de fato chegar num patamar desejável. Mas a verdade, a grande verdade é que nós precisamos trabalhar e muito, precisamos produzir e muito, para que nós possamos gerar um mínimo de resultado. Eu sei que você já percebeu isso na sua vida. E quando nós tomamos consciência cada vez mais profunda desse fato, o que vai acontecer é que nós vamos ter que colocar cada vez mais esforço nas nossas ações. Se você quiser gerar uma vida de resultados, você vai precisar trabalhar, você vai precisar produzir. E a produtividade, ela é um elemento que diferencia as pessoas que geram grandes resultados das pessoas que vivem reclamando. E aqui nós precisamos tomar cuidado também para nós não cairmos naquela mentalidade de que o Estado, o governo, alguém nos deve alguma coisa. Porque quando nós acreditamos nisso, nós iremos colocar muito pouco dos nossos esforços, nós iremos colocar muito pouco de um combustível para poder fazer com que a nossa máquina no sentido metafórico, é justamente nós mesmos, as nossas ações, o nosso corpo físico, a nossa mente, para que tudo isso trabalhe em sincronia e gere um resultado, nós precisamos abandonar essas crenças, essas ideias que acabam se tornando ideias limitantes. Então, quando o Tico Santa Cruz vem em redes sociais e começa a reclamar, o fato concreto, o que vai acontecer de fato, é que diversas pessoas vão se identificar com esse tipo de pensamento, esse tipo de mentalidade vitimista, e vão começar a achar alguém para poder culpar. Talvez seja o governo, como eu mencionei, talvez seja os seus pais, talvez seja o seu chefe, os seus clientes, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos. Sempre vai surgir alguma coisa que vai justificar a inação dessas pessoas. Então, a gente vai precisar tomar muito cuidado, para poder realmente inserir ideias que vão fazer com que a gente progrida de fato. Se você quiser evoluir, a primeira coisa que você precisa fazer é criar um filtro. E toda vez que você identificar pessoas assim, pessoas influentes com essas ideias malucas, essas ideias que acabam se tornando ideias vitimistas, você vai ter que filtrar isso, você vai ter que separar o artista, Tico Santa Cruz, que é um produtor, é um músico, enfim, ele tem todo o seu mérito naquilo que ele fez, naquilo que ele produziu, ele já teve a sua recompensa financeira pela venda dos seus produtos, das suas músicas, e se ele quiser avançar mais, ele vai ter que produzir sim. Nós vamos ter que produzir também. Então, precisamos prestar atenção nesse tipo de conteúdo,
porque às vezes ele pode ser nocivo. Na maioria das vezes ele vai ser nocivo e ele vai alimentar cada vez mais aquele lado nosso que todo ser humano tem de inação, aquele lado de preguiça, aquele lado de vitimização. E cada vez mais que a gente alimenta um lado dentro da gente, esse lado tende a crescer. Se você alimenta o seu lado produtivo, se você realmente é uma pessoa que busca estar focada nos seus objetivos, nas suas metas, que você coloca energia, você se empenha em realizar aquilo que você deseja hoje, se você faz isso cada vez mais cedo ou mais tarde, os resultados vão surgir. E aí isso acaba se tornando um ciclo virtuoso em vez de um círculo vicioso, que muitas pessoas acabam entrando. Né? Por quê? Porque a pessoa acredita que alguém deve alguma coisa para ela vai fazer muito pouco para poder mudar aquela situação, e aí ela vai ficar parada, e aí ela não vai ter resultado, ela vai perceber que ela não está tendo resultado, ela vai procurar pessoas para poder culpar, e isso então vai se tornando cada vez mais acelerado esse processo. Agora, se você é uma pessoa que sabe diferenciar as coisas, uma pessoa que realmente tem essa consciência, uma pessoa que busca, de fato, se desenvolver, crescer, aprender, realizar, agir, o que vai acontecer é que você vai começar a colher resultados e esses resultados vão alimentar cada vez mais a sua crença para que você possa colocar cada vez mais energia. É esse o processo. Nós já conhecemos esse processo, nós já lemos livros explicando esse processo, mas a nossa parte intelectual, ela acaba tentando racionalizar muitas vezes as nossas inações. E a nossa parte intelectual, ela vai justamente justificar essa parte para poder fazer com que a parte emocional nossa não haja. Porque no final das contas, as nossas emoções, aquilo que você pensa, aquilo que você sente no momento vai influenciar se você vai entrar em ação ou não. Então, muitas vezes nós precisamos abandonar essa parte emocional e passar a agir de fato, porque os pensamentos vêm e vão, as ideias vêm e vão a todo momento. Você pode ter boas ideias nesse exato momento e você pode ter más ideias nesse exato momento. Porém, aquilo que você vai fazer com esse produto que a sua mente está criando é o que vai fazer diferença de fato, é o que vai gerar resultado. Nós já sabemos disso. Então, quanto mais nós tomamos consciência dessa mentalidade, desse processo, mais nós vamos nos tornando cada vez mais inteligentes. Né? A nossa inteligência, de fato, é justamente saber diferenciar aquilo que vai gerar resultado daquilo que não vai gerar resultado. Então, esse processo, né, esse foco, ele precisa estar presente no nosso dia a dia. Porque é dessa maneira que nós vamos conseguir, de fato, crescer e parar de reclamar. Porque cada vez que nós reclamamos, nós estamos, na verdade, negando a realidade. Independente da situação que você esteja na sua vida hoje, independente da sua situação financeira, dos seus relacionamentos, é essa a situação que você se encontra. A boa notícia é que você pode mudar isso, né, a partir das suas ações, né, a partir dos meios de ação que você vai coletar no mundo real para poder gerar o resultado que você deseja. Mas para isso você precisa ter a iniciativa e começar a agir. Se você ficar acreditando em pessoas, grandes influenciadores, né, que surgem com essas ideias, essas crenças limitantes, isso pode te interromper, pode travar o teu processo e aí você vai deixar de gerar resultado. Então, essa é a ideia. Espero que você tenha captado. Se você gostou desse vídeo, é importante você deixar o seu gostei, deixar o seu comentário, se inscrever no canal para que você receba novos vídeos assim que forem publicados. Vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.